E aí entra uma outra pergunta que eu faço para o senhor. A nossa vida de fé, eu falo isso muito para a juventude, sempre tem momentos de dúvidas. Sempre. Nesse período, tanto pré como pós-seminário, o senhor teve alguma dúvida se era aquilo mesmo a vocação e se naquele momento o senhor de fato recorria a uma simples Ave Maria cheia de graça? Era mais ou menos assim? Eu passo pelas dúvidas como todo ser humano passa, né? A dúvida faz parte da vida humana, faz parte do amadurecimento, até do crescimento na fé. Todos os grandes santos, os místicos da igreja, passaram por situações de dúvida. A diferença deles para nós, digamos assim, né, é que eles nunca duvidaram de que Deus estava presente. A Santa Teresa de Calcutá passou anos e anos, os escritos dela mostram isso, anos e anos de não conseguir experimentar, de deserto, né, de secura, né, essa aridez na experiência de fé. Mas ela nunca duvidou de que Deus estava, né? Deus estava acompanhando, Deus estava presente, mesmo ela não conseguindo experimentar. O João da Cruz, por exemplo, chamou esta experiência dele de aridez, de noite escura da alma, né? Então, cada santo, cada místico deu nome para a sua experiência de dúvida, de deserto, de secura, digamos assim. A gente também passa, né? No seminário eu tive saudade de casa, porque a gente é muito em torno da mãe, né? Sim. As famílias de Minas Gerais são todas assim muito em torno da mãe, e a mãe fez falta em alguns momentos da caminhada. Então tive saudade de casa, pensei, será que é isso mesmo? Né? Eu poderia fazer tanto e tantas coisas estando fora daqui, mas eu, graças a Deus, tive um grupo de caminhada, né, de seminário muito bom, né? Tenho bons colegas de caminhada. E me lembro de uma experiência, tinha acabado de passar pela festa de Nossa Senhora de Guadalupe. E esse negócio de fim de ano, né, Natal, a gente dá uma saudade de casa que a gente fica assim pequeno diante dela. E eu me lembro que nas mensagens, na história de Nossa Senhora de Guadalupe, o índio Juan Diego tentou evitar algumas vezes passar diante daquele monte porque ele estava com pressa, porque ia buscar remédio para o seu tio, né, que estava doente. E ali, numa das situações, ele explicando como ele chamava, para aquela jovem senhora que interpelava ele explicando para ela por que ele mudou de caminho, e ele dizia, né, por causa da situação da saúde do tio, e ela responde: não estou eu aqui que sou tua mãe? Então eu fiz uma experiência assim, numa situação de desânimo, de cansaço, será que é isso mesmo? Uma dificuldade pessoal, e aí me veio assim muito claramente: não estou eu aqui que sou tua mãe? Nossa Senhora de Então Guadalupe. ali na nossa capela tinha uma imagem bonita de Nossa Senhora de Guadalupe, e como se falasse comigo, assim: não estou eu aqui que sou tua mãe? Então acalma o teu coração, vamos continuar caminhando, você não desiste não, porque as coisas vão se acertar. Muito simbólico, né? Porque provavelmente bonita. por onde ele passava ali, a terra do México, provavelmente uma secura, um deserto, né? Ali é onde, muito possivelmente, figurativamente falando, passava por isso. E a gente fala bastante dessa questão do deserto. Tá ali o Vitão gravando pra gente, né, Vitão? Ele vai lembrar que a gente fala muito isso para a juventude, e não só para a juventude, que tem essa oportunidade, onde é um período normal de dúvidas, né? Mas para todo o povo de Deus, porque vai aparecer as dúvidas e a gente recorda realmente essa passagem do próprio Cristo pelo deserto. As tentações, experimentou tudo, mas ao mesmo tempo sabia que Deus ali estava, o tempo todo tentado. Então, na nossa vida de fé mesmo, é bom o senhor falar isso. Eu queria até que o senhor pudesse passar uma mensagem agora para quem está nesse período de secura, de dúvida. Isso conforta o coração.
Esse tempo que nós estamos vivendo não é para iniciante, não. É um tempo bastante exigente. Ele está muito difícil viver a fé com a clareza, com a integridade que a fé exige nesse contexto que nós estamos vivendo. É tanta polarização, é um mundo dilacerado por discórdia, é tanta violência e esse achar normal atitudes de violenta, por mais absurdas que elas sejam, as pessoas se manifestam assim nas redes sociais. É assustador. Mas na realidade mesmo, a gente acaba se escondendo, né? Diante da situação, da dor. Às vezes a gente não se apresenta, mas nas redes sociais a gente, né, nossa, se torna toma poder, né? Muito poderoso, né? Mas na realidade, diante daquele que sofre, diante daquela situação de dor, às vezes a gente ainda não se apresentou do jeito que deveria, com a indignação profética que o batismo nos imprime, né, na vida. Então a gente está vivendo nesse contexto muito difícil. Então, diante disso, nessa semana agora, antes da Ascensão, nós estamos lendo esse discurso de despedida de Jesus, e ele fala muito de que vai deixar o Espírito, né? O Espírito não é aquele que veio só para nos confortar ou para nos consolar diante desta saudade de Jesus. O Espírito veio para nos inquietar, né? Veio para nos incomodar diante dessa realidade de violência, de morte, de injustiça presentes nesse mundo. E também para nos ajudar a tomar consciência de que a gente não está sozinho, não. O ressuscitado está no meio de nós. Amém. É Ele que nos encaminha, é Ele que nos fortalece, é no nome dEle que a gente se reúne, é com Ele que a gente leva adiante o reino de Deus. Então esse é um momento que serve para todos nós de renovar o nosso compromisso com Jesus, com o Evangelho, com a vida, né? com a criação. Esse é um momento muito especial de fato, retomar esse caminho de fé, né? de reafirmar esse compromisso com o batismo. Se dizer de fato, não só com palavras, né? Não só nas redes sociais, mas dizer de fato com um testemunho coerente, com uma vida íntegra, honesta, sincera, humilde, dizer o que nós somos. Nós somos cristãos, somos seguidores de Jesus, e Jesus é aquele que deu a vida na cruz para nos salvar. Jesus é aquele que caminha conosco, nosso companheiro de caminhada. Jesus é aquele que dá dignidade, sentido para a nossa vida, e Ele está aqui presente no meio de nós. E o que esse ser cristão, ser batizado em nome de Jesus, nos leva a fazer nesse mundo? A semear no meio desse mundo os valores que Ele nos deixou. Às vezes a gente pensa, mas isso nas grandes realidades não vai produzir efeito nenhum. Mas aqui nesse pequeno mundo que a gente circula, aqui no ambiente da família, ali no ambiente do trabalho, ali na nossa comunidade de fé, esses pequenos gestos de cada um vai produzir uma grande diferença. Sem dúvida. Então, assim, da gente não desanimar, a gente pode fazer, nem que seja um pouquinho, e o pouquinho que a gente fizer, que seja assim, com esta convicção de que o Senhor ressuscitado está presente no meio de nós. É uma certeza que não tem fim, né? Esta é a verdade da nossa fé, que às vezes a gente esquece, né? A gente dá assim por entendido e pronto, né? Mas a gente precisa retomar ela sempre. O ressuscitado está aqui presente. É no nome dele que a gente se reúne, né? É com ele que a gente caminha, é ele que nos anima, é ele que nos fortalece. E nesse sentido, retomando, né, a ideia original, nesse sentido, a devoção a Nossa Senhora tem o seu grande valor, porque ela nos leva a crescer na humildade,
né? Nossa Senhora nos leva a crescer nesta humildade, nos leva a trabalhar na nossa vida a dimensão da acolhida, porque é da vida dela, né? Da atitude dela, essa dimensão da acolhida. Ela nos leva a colocar em prática esta lógica, esta dimensão do serviço, né? Porque ela viveu isso na vida dela, da confiança em Deus, porque ela teve momentos escuros na vida. Por exemplo, quando o menino Jesus ali no templo, por que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? E ela não entendeu o que ele disse, mas guardou no coração. Então, esta confiança em Deus, mesmo eu não entendendo agora, eu vou guardar essa situação, porque uma hora eu vou conseguir entender. Então, essa atitude de confiança. E quanto a gente tem que trabalhar ainda na nossa vida estas virtudes de Nossa Senhora.